E aí, tiãozada do segundo, beleza? Galera, eu resolvi fazer esse exercício 15 aqui, da parte do módulo 40 de princípios de troca de calor com mudança de fase. Esse exercício vai te dar uma luz de como proceder com o exercício da FUVEST que tem nesse mesmo módulo, beleza? Perdão por barulho aí na rua, galera, não tem o que fazer. Mas vamos lá, vamos concentrar aqui. O exercício fala o seguinte: dentro de um recipiente de paredes adiabáticas. Calma, professor, já fiquei com dúvida. O que é um recipiente de paredes adiabáticas? É um recipiente que não troca calor nem com quem está dentro, nem com quem está fora. Ou seja, você tem um isolamento térmico perfeito dentro desse recipiente. E dentro desse recipiente ideal, dentro dessa caixa térmica ou de uma garrafa térmica idealizada, perfeita, são colocados 200 gramas de água no estado líquido, inicialmente a 20 graus Celsius, com 80 gramas de gelo, a famosa água no estado sólido, só que numa temperatura inicial de 20 graus Celsius. São dados calores específicos, tanto da água quanto do gelo, e o calor latente da transição de fase do gelo, calor latente de fusão, 80 calorias para cada grama de gelo virar água no estado líquido. Beleza. Pessoal, qual que é o lance aqui? Vamos lá. Eu tenho que ter na cabeça que, primeiro, calor é energia térmica fluindo entre corpos de diferentes temperaturas e que essa energia, de forma natural, ela vai fluir do corpo mais quente para o mais frio. E outra coisa que a gente tem que ter noção: quando, num exercício da parte de calorimetria, não me é falado o valor da pressão no local, e a pressão influencia a temperatura de mudança de fase, a gente já viu isso nos módulos 38 e 39, com diagrama de fase, estudando as transições de fase. Quando não me é falado nada do valor da pressão no local, a gente assume que a gente está ao nível do mar com pressão de uma atmosfera. Por que que isso é importante? Porque para a água, pessoal, ao nível do mar, dois pontos são fundamentais de ter na cabeça. Isso não dá para recorrer, não dá para querer consultar em algum lugar. A consulta tem que ser aqui. Tem que ter na cabeça ponto de fusão da água ao nível do mar, 0 graus Celsius, e de ebulição da água ao nível do mar, 100 graus Celsius. Vamos lá, então. Qual é o lance? Coloco água a 20 graus Celsius, 200 gramas de água líquida a 20 graus Celsius, congelo a popular água no estado sólido, 80 gramas de gelo, só que inicialmente a menos 20 graus Celsius. Eu vou começar, a gente tem que pensar aqui, pessoal, vamos pensar no seguinte. Para o gelo chegar até a temperatura de fusão, para o gelo chegar até a temperatura de fusão, qual é mesmo? Ao nível do mar? Ah, ao nível do mar a fusão do gelo ocorre a 0 graus Celsius. Beleza. Para o gelo chegar à temperatura de fusão, primeiro, por mais estranho que pareça, o gelo precisa esquentar de menos 20 até zero. E depois, estando na temperatura de fusão ao nível do mar, pressão de um atm 0 graus Celsius, para o gelo derreter, aí a gente tem a fusão, 80 calorias necessárias para cada grama de gelo derreter, virar água no estado líquido. Então, qual que é o lance aqui? Quem que pode fornecer energia para o gelo esquentar e depois para o gelo derreter? Só tem um corpo. O corpo que em contato com o gelo é o que está com temperatura maior. É a nossa água que está no estado líquido, a temperatura inicial de 20 graus Celsius. Então aqui, pessoal, a gente tem que fazer uma suposição. E é essa sutileza que é importante nesse tipo de exercício. Qual que é a suposição que a gente vai fazer? Se toda a água líquida, 200 gramas de água líquida, inicialmente a 20 graus Celsius, baixar sua temperatura até 0 graus Celsius, lembra, ponto de fusão ao nível do mar, 0 graus Celsius.
Então, se todos esses 200 gramas de água líquida baixarem a temperatura de 20 até 0 graus Celsius, ela está diminuindo a temperatura, ela vai liberar quantidade de calor para o gelo. Quanto de calor seria liberado por essa água líquida baixando a temperatura de 20, até 0 graus Celsius? Então vamos começar com essa suposição para esse exercício. Então vamos lá. Primeira suposição. Se 200 gramas de água no estado líquido reduzir temperatura de 20 a 0 graus Celsius, quanto de energia é liberada? Pessoal, lembrando, energia liberada, porque quando a gente fala em redução de temperatura, de 20 até 0, a gente tem um ΔT negativo aqui. Então aqui a gente vai ter, em variação de temperatura, que macete para essa primeira suposição. Então, se a água, que é o corpo que está mais quente, tem maior temperatura, baixar a temperatura dela até o ponto de fusão, lembra? Ao nível do mar, ponto de ebulição da água 100, fusão da água 0. Esses dois pontos fixos de transição de fase da água ao nível do mar tem que estar na cabeça. Não tem história. Não tem conversa para isso. Ah, professor, mas... Cara, a gente consegue decorar até música de funk. Pensar água ao nível do mar, fusão a 0 e ebulição a 100 é de boa. Vamos lá, vamos combinar, hein, tiãozada? É de boa. Então vamos lá. Vamos primeiro, então, o primeiro cálculo aqui envolve variação de temperatura. A gente tem um que macete, eu vou descer um pouquinho a câmera para colocar essa parte. Então, essa primeira quantidade de calor envolve variação de temperatura. Que macete para água? 200 gramas de água com calor específico. Cuidado, água no estado líquido, 1 caloria para cada grama variar 1 grau Celsius. Calor específico sensível da água. De 20 até 0, a variação de temperatura é negativa, menos 20 graus Celsius. É aqui que aparece, concordando com a teoria conceitual, que nessa redução de temperatura tem energia liberada na forma de calor, energia perdida pela água líquida na forma de calor. E a gente chega num valor aqui de menos 20 vezes 200, o menos já está aqui. Agora é 20 vezes 200, menos 4.000 calorias de energia na forma de calor. Vou guardar esse resultado pensando o seguinte. Se os 200 gramas de água, que inicialmente estão a 20 graus Celsius, baixarem sua temperatura até o ponto de fusão 0 graus Celsius, libera 4.000 calorias de energia. Vou guardar esse resultado. E agora, outros dois cálculos fazem necessários para esse exercício. Lembra? 4.000, hein? Salva aí, depois volta no ponto do vídeo com esse resultado aí que a gente vai precisar. Então, vamos lá. Próximo raciocínio. Pensar agora no outro corpo que está em contato com a água líquida, que é o gelo. O gelo, para chegar no ponto de fusão, é aquilo que eu falei, parece estranho, mas o gelo precisa esquentar de menos 20, que é a temperatura inicial dele, até 0 graus Celsius, que é a temperatura que ocorre transição de fase, a fusão a nível do mar. Então, a segunda suposição aqui, segundo cálculo, envolve o seguinte, pessoal, para o mesmo exercício, continuação dele. Para o gelo estranho escrever isso, né? Para o gelo esquentar de menos 20 a 0 graus Celsius,
quanto de energia é necessária? Opa! Tem variação de temperatura. Se tem variação de temperatura, para o gelo esquentar, ele tem que receber energia na forma de calor. Se tem ΔT, quantidade de calor sensível, que macete para essa segunda suposição do gelo. Cuidado, bastante atenção. Volta quantas vezes precisar. Vamos lá. Se tem variação de temperatura, para essa segunda suposição, quantidade de calor sensível. Cuidado, é a massa de gelo, o calor específico do gelo e a variação de temperatura que a gente está supondo aqui. No gelo, pessoal, eram 80 gramas de massa. 80 gramas de gelo. Massa do gelo, 80. Beleza? Vezes o calor específico para o gelo, meia caloria de energia para cada grama de gelo variar 1 grau Celsius. E de menos 20 até zero dá uma variação de temperatura positiva. Saiu do menos 20 para chegar até zero, ΔT, 20 graus Celsius. O famoso multiplicar por meio é igual a dividir por 2. Simplificando a conta. Meio vezes 20 é a mesma coisa que 20 dividido por 2. 10. 80 vezes 10, o que dá para essa segunda suposição aqui, esse segundo cálculo, quantidade de calor sensível, 80 vezes 10, 800 calorias de energia. Beleza. Olha só, se toda a água que inicialmente estava 20 graus Celsius baixasse sua temperatura até 0 graus Celsius, ela liberaria, foi o primeiro cálculo, 4.000 calorias de energia. Dessas 4.000, o gelo precisa de 800 para sair de menos 20 e chegar até a temperatura de fusão, que é 0 graus Celsius. Então, está sobrando aí da água 4.000 menos 800, 3.200 calorias na forma de energia. Qual é o lance? Pensando nessa quantidade de energia em caloria que o gelo está absorvendo da água, o gelo chega nessa conta na temperatura de transição de fase de fusão ao nível do mar, 0 graus Celsius. Professor, você está querendo dizer que então agora o próximo cálculo seria agora em 0 graus Celsius, quanto de calor é necessário para o gelo derreter? Exatamente isso, pessoal. Bora lá então. Vamos fazer essa terceira parte. Ô, professor, mas esse exercício é um pouco difícil, não é não? É, ele é trabalhoso, ele não é difícil não. Tem que usar a cabeça, tem que ter conceito bem firmado na cabeça. Veja, nota o seguinte, as contas são super simples. De novo, o que eu sempre falo para vocês. Para chegar num raciocínio de conta simples, eu preciso ter conceito forte e bem firmado na cabeça. Isso é importante, pessoal. Conceito muito bem consolidado. Vamos lá. Terceira parte do exercício. Terceira suposição, terceiro cálculo necessário aqui. Quanto de energia é necessária para fundir, passar de sólido para líquido, fundir, fusão, para fundir 80 gramas de gelo a 0 graus Celsius? Então vamos lá. Fusão, transição de fase. Transição de fase não é quantidade de calor sensível, não é macete. Transição de fase é quantidade de calor latente. É o nosso vai que é mole. Então vamos lá. Quantidade de calor latente, massa vezes o calor latente da transição de fase. 80 gramas de gelo e o calor latente da fusão, 80 calorias para cada grama de gelo derreter. 80 vezes 80, famoso 80 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, 2 zeros que eu não usei. 2 zeros.
Professor, deu 6.400. Deu 6.400. Calma aí. Calma aí. Primeiro cálculo. Se toda a água do estado líquido baixasse sua temperatura de 20 graus Celsius até zero, ela liberaria 4.000 calorias de energia. Segundo cálculo. Para o gelo sair de menos 20, chegar até a temperatura de transição de fase ao nível do mar, na famosa fusão a 0 graus Celsius, o gelo precisaria absorver 800 calorias. Terceiro cálculo está aqui, eu vou deixar. Cálculo 3 já está aqui em cima. Beleza? Vamos raciocinar agora em cima desses valores de que macetes, quantidade de calor sensível, quantidade de calor latente no nosso equimole aqui. Vamos lá. A água que está a 20 graus Celsius, ela, como corpo mais quente, ela pode perder energia na forma de calor, liberar energia na forma de calor para o gelo que estava mais frio. Olha o primeiro conceito. Calor é energia térmica em transição entre corpos de diferentes temperaturas e vai fluir naturalmente do mais quente, água a 20 graus Celsius, para o mais frio, gelo a menos 20 graus Celsius. Beleza. Toda aquela água, baixando até a temperatura de transição ao nível do mar 0 graus Celsius, lembra, água líquida. Se ela perde energia, ela diminui a temperatura. Ponto de fusão, 0. Liberaria 4.000 calorias de energia. Beleza. Dessas 4.000, são suficientes para fazer o gelo subir de menos 20 até a temperatura de transição de fase 0 graus Celsius. Ou seja, este saldo de calor liberado pela água é suficiente para cobrir a demanda de calor absorvida pelo gelo para chegar na temperatura de fusão. É suficiente. 4.000 cobre 800.000. Vamos lá. Dessas duas etapas, sobram 3.200 calorias de energia. Dos 4.000 liberados pela água no estado líquido mais quente, em comparação com o gelo, sobram 3.200. 800 usou aqui, para fazer o gelo chegar na temperatura de fusão. Sobrou 3.200. Beleza. Essas 3.200 são suficientes para cobrir o gasto energético para o gelo derreter a 0 graus Celsius? Não, professor. 3.200 é exatamente a metade de 6.400. Não cobre no total, cobre a metade. Tradução para o português, pessoal. Somente a metade de gelo derrete. Vou repetir. Metade do gelo, 40 gramas de gelo, derretem. O resto continua gelo e água na temperatura de fusão a 0 graus Celsius. Ou seja, estou falando para vocês que a temperatura final disso é 0 graus Celsius, restando 40 gramas de gelo. Por quê, professor? Vamos raciocinar aqui de novo. Água liberou 4.000 calorias de energia. Para o gelo chegar na temperatura de 0 graus Celsius, que é onde ocorre a fusão ao nível do mar, dessas 4.000 ele precisa de 800, sobrando 3.200. Essas 3.200 calorias que sobram não são suficientes para cobrir toda a demanda energética para fazer todos os 80 gramas de gelo derreter, mas cobre a metade. Então, metade de gelo derrete. Sobra 40 gramas de gelo na temperatura onde ocorre a transição de fase ao nível do mar, a chamada fusão a 0 graus Celsius. Então, toda a mistura fica a 0 graus Celsius com 40 gramas de gelo. Espero que tenha ajudado. Volta quantas vezes achar necessário, tá, tiãozada? Exercício importante, muito bonito, com raciocínio muito legal. Passar esse traço aqui na energia que tá me incomodando. Valeu, pessoal. Até a próxima. Bons estudos aí, tiãozada. Nós. Se foi útil, deixa um like. Não esquece, hein? Valeu.